Olá, estamos aqui para mais um episódio de número 32. E dessa vez eu trago aqui o Rafael da Cunha, que eu vou apresentar. Antes disso, lembrem-se que todo sábado às 10 da manhã nós temos um novo episódio indo ao ar, lá pela Rádio Porto Gravatá. Então você acompanha pela rádio e pelo Facebook da rádio. E também nos canais do Vivi e Aprendi, do Spotify e no YouTube. E lembre-se de nos seguir no Instagram, porque lá tem os melhores cortes de cada episódio. Então, deixa eu apresentar o Rafael. O Rafael era para ter sido entrevistado lá na série Potencialize Business. Só que ele estava lá com a agenda apertada, chegando de evento, e a gente teve que remarcar. Então, eu não deixei ele escapar, porque ele tem muitas histórias. Ele é um cara que está despontando, apesar de ser bem jovem aí na área do empreendedorismo. Então, eu vou apresentar para vocês, para quem não conhece. Então, o Rafael é casado com a Tainá, é pai do Augusto, ele é bacharel em sistemas de informação e pós-graduado em gerenciamento de projetos de software. Isso. Ele é fundador da Klimba Commerce, que é uma plataforma de e-commerce, ele vai falar pra gente, uma plataforma que já foi inclusive premiada pela ABCom. Ele é palestrante, então vive dando palestras por aí, é presidente da CDL de Braço do Norte atualmente, é bem ativo nessa questão do cooperativismo, do associativismo, e tem o hobby aí de fazer trilha de moto, que eu não sei se deve estar dando tempo para tudo isso, né? Tá sempre em eventos, em feiras, levando a empresa. E tem uma característica do Rafael que chama muito a atenção, que é a liderança dele, né? Lá na empresa, ele vai compartilhar com a gente. Rafael, obrigada. A gente teve que desmarcar outro dia, né? Tive um probleminha aí com o filhote. Rafael compreendeu super bem, obrigada pela compreensão e obrigada por ter aberto esse espaço na tua agenda também. Eu que agradeço o convite, fico muito feliz e agradeço também que naquele dia do Potencialize eu estava chegando realmente do evento e eu estava com a voz muito rouca, cara, eu não vou conseguir me entregar como eu posso me entregar hoje no podcast, e é isso que eu vim aqui, tentar compartilhar um pouquinho do que a gente viveu e aprendeu, e eu acho que eu aprendi até com uma pessoa que foi cliente nosso, sim, e acaba que hoje não é mais, porque a gente acabou trocando muito foco da empresa, mas ele fala, e eu gostei muito do aprendizado dele, que é eu não sei muito como fazer certo, mas como fazer errado eu já aprendi vários modelos, e talvez eu compartilhando os modelos errados, aí as pessoas já não vão errar. Não, olha... Eu acho que é o que a gente vem compartilhar um pouquinho aqui hoje. Que joia, legal. Bacana. Me conta um pouquinho então dessa história antes da Klimba. O que o Rafael fazia? Então, tudo começou na prática, assim, eu era aquela criança, assim, mais de ficar no computador. Então, tipo assim, eu sempre fui aquele cara de ficar ali dentro de casa, no computador. Sempre gostei muito disso. E aí acabei, ganhando computador. Eu era o mais novo de 4 irmãos. Os irmãos mais velhos, quem ensinava era eu que ensinava todo mundo. E aí eu acabei pegando gosto sobre isso, e aí acabei ganhando uma máquina digital, que naquela época isso era tipo assim, ninguém tinha máquina digital. E aí ganhei essa máquina digital e na cidade tinha 3, 4 máquinas digitais que batia foto em evento. E aí eu saí, né, 15, 16 anos, sei lá, quando eu tinha mais ou menos isso aí, eu comecei a bater foto nos eventos. E aí surgiu, cara, mas como é que a gente vai agora divulgar essas fotos? Porque, né, não tinha Google Drive, não tinha WhatsApp, não tinha Orkut, não tinha nada, não tinha um lugar onde tu pudesse disponibilizar fotos. E aí o meu lado nerd da coisa, cara, então eu sou obrigado a aprender a fazer alguma coisa para poder disponibilizar essas fotos. E aí foi que eu aprendi a fazer site. Então assim, eu poderia contar uma história, não, porque eu não analisei nada. Era porque eu tava com as fotos, eu tinha que fazer alguma coisa com aquilo. Era o tempo do Mir, que talvez tu deva ter pego, assim, a gente pegando um pouquinho a mais a idade. E aí eu acabei aprendendo a fazer site e aí disponibilizei. Como acaba que tudo batendo foto, evento, eu era aquela pessoa que batia as fotos do evento e tal, publicava lá no site, acabava ficando conhecido por conta disso. Então tem esse lado que algumas coisas eu falo que a gente vai fazendo, não tem ideia que aquilo vai te dar uma coisa 10 anos depois. E aí comecei a fazer isso. Como aprendi a fazer site, começou a surgir pessoas, quero fazer um site aqui, quero fazer um negocinho ali, mas tudo bem simples mesmo, assim, nada muito profissional, assim. Até que começou a surgir alguns projetos um pouquinho de empresas um pouco mais conhecidas da região, assim, de Braço Norte mesmo, até que surgiu o site do Clube Cruzeiro da cidade. E eu conto, até tem uma palestra que eu falo bastante sobre isso, assim, que
o que era o meu ganho naquele site? Era ganhar o ingresso das baladas que tinha no Clube Cruzeiro. Então, assim, pra mim aquilo era demais. Eu tava na adolescência, no auge do... eu tava em casa, sem fazer nada. Então eu tava feliz da vida fazendo um site. Então pra mim não importava o que eu ia ganhar. Não, fazer aquilo já me dava prazer. Sim. E eu ainda ia ganhar o ingresso da balada. Então, cara, aquilo foi demais pra mim. Só que eu não tinha ideia que eu tava fazendo o site, que naquela época, assim, Clube Cruzeiro só tinha, basicamente evento só tinha lá. E o Clube Cruzeiro é formado pelos principais empresários da cidade. Então, do nada, eu fiz o site do principal lugar que os empresários estão. Os empresários têm empresas e aí começou a pedir site para fazer comigo. Então, assim, e aí é aquele aprendizado, sabe? Que eu vejo que tá acontecendo muito demais hoje, que é o imediato, né? Uhum. Se eu tivesse pensado imediato e sede ao pote, eu teria cobrado. E aí, muito provavelmente, eles não teriam feito comigo. Porque, assim, eu não tinha nada para oferecer. Nada, não tinha nada. Não tinha experiência, não sabia falar, não sabia fazer nada. Só que como eu fiz de graça, e é porque eu trabalhava numa empresa que o meu gerente era do Clube Cruzeiro, ele que deu oportunidade pra mim, assim, cara, cito ele várias vezes, o Glauco lá da MKM, e acabei, assim, fazendo e deu tudo certo. Por quê? Porque não cobrei. E eu acho que é isso que as pessoas têm que começar a entender, que, assim, tudo a gente tem que ir plantando, sabe? Plantando. E às vezes a gente nem tá plantando conscientemente, né? A gente só tá fazendo, dando o seu melhor. 10 anos depois vem aquele negócio. Nossa, cara, eu te conheci porque tu fez aquele negócio. E às vezes acontece até hoje, assim, é sério, cara, tu me conhece daquilo. Tipo, nem imaginava que aquilo poderia trazer um conhecido. Então, começou de lá. Daí de lá, cara, daí um monte de empresários acabou conhecendo no meu trabalho. E aí foi. Um site atrás do outro, um site atrás do outro, atrás do outro. Mas isso tudo fora do horário. Eu trabalhando com empresa e era o meu extra, assim. Hoje o pessoal fala de freela, né? Então, hoje tem um nome bonito, né? Na nossa época era bico, então era o meu bico, assim. Até que daí chegou uma hora que não deu mais. Tipo, eu tava à noite trabalhando até muito tarde, o meu ganho à noite era muito maior do que o meu ganho de dia. Aí eu chegou numa hora que saturou, assim, não, cara, quer saber uma coisa? Vou pedir as contas do trabalho e vou ficar um mês em casa sem fazer nada. Era o meu objetivo. Não deu, porque daí eram os clientes ligando, clientes ligando, daí, tipo, surgiu a primeira vez, quero fazer uma reunião, eu não tinha nada, eu tava em casa, não tinha essa época, assim, de co-work, né? Não tinha, então, assim, aonde que eu vou levar? E aí eu tenho comigo, assim, um aprendizado muito forte. Deixa eu só, que eu tô... Toma uma bombinha. Eu não passo vergonha 2 vezes na vida. Olha! Essa, tipo assim, eu carrego comigo há muito tempo. Então, assim, eu não passo vergonha 2 vezes. Uma, eu passo. 2, eu já não passo. Explica melhor esse. Pensa assim, a pessoa queria fazer uma reunião comigo. Eu não tenho lugar pra pessoa receber, porque a pessoa não tinha ideia, às vezes, que eu tô trabalhando em casa. Sim. Hoje, beleza, né? Home office, tá? Mas, tipo, naquela época, tu não tem lugar pra receber, era um negócio assim, né? Tipo, que cara não é profissional e tal. A partir dali, eu fui alugar uma sala. Então, assim, eu não passo vergonha 2 vezes. E aí, eu acho que aquela questão do estar preparado, tu não precisa estar preparado sempre. Só que o problema é que às vezes bate uma vez, daí bate 2, bate 3, daí tu vai dizer que não teve oportunidade na vida. Mas, cara, já bateu 1, já bateu 2, já bateu 3, já deu tempo. Então eu faço isso. Daí foi isso. Daí aluguei a sala, então, assim, não foi nada planejado. Eu fui meio que se arrastando, assim, as coisas foram me arrastando, mas, claro, eu também fui acreditando, buscando aquilo ali, entendeu? Eu vi aquilo ali, pô, tô dando o meu melhor. O que é o meu melhor? Pô, tem que alugar uma sala para receber o cliente. Comecei a sair. Pô, mas quem que vai ficar atendendo o telefone? Contratei um pessoa meio período. Ah, mas meio período não tá dando, eu tô saindo mais. Então, assim, não foi assim, uma coisa no começo muito planejada que eu estou fazendo, mas eram oportunidades que estavam aparecendo e eu fui aproveitando aquelas oportunidades. Daí tu ficou um tempo fazendo o site. Porque hoje, sim, só para dar um contexto do que é site, o que é e-commerce, né? Que as pessoas acabam se confundindo. Quando fala de site, é porque seriam sites institucionais. Sim. Que eles não fazem venda propriamente dito ali, não é? Não bota no carrinho, faz compra, aquele processo ali. Eram sites de indústria, site de empresa, mas para apresentar a empresa, não tinha um processo de compra. Sim. Então, até uma determinada época, a gente só fazia parte de sites institucionais. Até que daí, sim, a empresa acabou virando totalmente pro lado de e-commerce. E o que aconteceu? Que deu essa virada que tu enxergou esse nicho aí? Eu faço e-commerce desde 2008. Então, eu tô aí nessa área uns 15 anos, 15, 16 anos. Então, faz muito... Desde lá de trás, assim, os meus sei lá, 1, 2 anos, 3 anos depois do primeiro site, eu já surgiu uma oportunidade de fazer um e-commerce da Bike Adventure, do Dallas, lá de Brasil.
Veio essa oportunidade para fazer, e aí, mais uma vez, oportunidade. Tipo, ele fechou comigo, eu me lembro assim que ele fechou, teve um projeto antes, assim, com um empresário fechou, e eu não tinha ideia de como fazer. Mas sabe assim, ó, quando não tem ideia assim, ó, eu sabia fazer uma coisa até, tipo, sei lá, grau de dificuldade 4, vamos botar assim. Ele me deu o projeto, sim, com certeza, como fiz. Na hora que eu cheguei na empresa, que daí eu trabalhava de bico ainda, e o pessoal sabia que eu fazia isso e tal. E aí, fechou lá, fechei, e agora? Agora não sei, tipo, agora eu sou obrigado a estudar pra entregar. Mas foi assim, aí eu fiz e-commerce. Fiz o primeiro, claro, né, tipo, não tem nada a ver com o que a gente entrega hoje de qualidade, mas era o primeiro e-commerce, já fazendo venda e tudo mais. E a diferença de site e e-commerce é que site hoje em dia, e eu já prevendo algumas coisas acontecendo, não, até meio atrasada, em 2018, eu vi que já ia ser uma coisa que as pessoas já iam entrar em muito desuso, né? Porque hoje tu consegue, entre aspas, fazer um site onde? No Instagram, Sim. no Facebook, em qualquer área tu vai ter um site adicional para apresentar. E aí foi onde eu já tinha 50% dos meus clientes vinham de e-commerce, 50% dos meus clientes vinham de site. Mais um vivi e aprendi. Cara, eu tive que abandonar 50% do meu faturamento. Então, tipo assim, era uma decisão que eu tinha, cara, pra eu ter, tipo, uma longevidade na empresa, eu vou ter que tomar uma decisão que vai abandonar 50% do meu faturamento. Mais uma vez, não pensando no agora, plantando alguma coisa para colher. E é aquela decisão que, talvez eu possa ter errado, não, mas eu sempre penso assim, sabe? Se eu tomar uma decisão só baseada no agora, cara, não vai dar certo, sabe? Eu tô muito sede ao pote, então calma. É uma decisão estratégica, e foi assim. Abandonei 50% e aí foquei totalmente no mundo de e-commerce. Então, e é aquele que eu falo, né? É a questão do pato, né? Não faz nada bem. Então, assim, as pessoas também têm que entender, tá? O que eu sou bom? Ah, eu sou bom nisso. Então tá, então eu vou ser bom. Sim. Então eu vou ser bom. Então assim, eu vou batalhar pra ser bom. E aí foi isso que a gente fez. A gente se focou no mundo do e-commerce e aí, claro, daí a gente acabou crescendo. Sim. E tá onde tá hoje. Qual que é o teu diferencial, assim? O diferencial da Klimba, na verdade? É muito clichê, mas é atendimento. E é atendimento, quando a gente fala atendimento, no mundo de software, veio lá de trás que eu entendi, assim, que empresa de software não cumpria prazo. Entendi no mundo da informática, de modo geral, isso pra mim. E eu entendi isso, assim, as empresas não cumprem prazo. Então, assim, ó, se eu fizer só o básico, bem feito, eu já tô, tipo, muito bem. E aí eu levo isso à risca. Prazo é prazo. Não vai atrasar. E isso é o que muitas empresas acabam não oferecendo, nem isso, sabe? Nem atender o telefone rápido, nem responder o e-mail. Então, assim, e isso até acaba sendo uma dificuldade pra gente, sabe? Porque, assim, quando a gente vai vender, qual é o teu diferencial? Atendimento. Cara, atendimento, todo mundo tem atendimento. Mas se tu for no nosso site olhar os depoimentos, e a gente grava direto depoimentos, tu vai ver que, assim, ó, é 99,9. Sempre vai ter a palavra assim, o suporte deles é assim, o suporte deles é atencioso. A gente tem dentro da nossa cultura uma frase que é assim, ó, pode não ser culpa nossa, mas o problema é nosso. Então a culpa pode não ser nossa, mas cara, o cliente veio falar com a gente, agora a gente tem que dar um jeito. Mas a culpa não importa. Assim, a gente tem integração entre sistemas, que a gente acaba num ecossistema grande de integrações hoje em dia. Às vezes o cliente liga pra gente, eu tô ligando pra ti, é porque assim, ó, então eu vou ligar pra ti porque se eu ligar lá pra lá, eles não vão resolver. E talvez tu liga pra eles pra tentar resolver pra mim. Tipo, o nível que é o nosso atendimento pra poder fazer. Sim. Então, claro, tem a questão, um monte de funcionalidade e tal, que a gente acaba sabendo que a gente tem um diferencial muito forte ali. Mas é o que realmente, quando a gente conversa com o cliente, cara, por que tu faz? Por que tu tá com a gente? Cara, o teu atendimento é muito fora da curva. E é aquele negócio que quando não conhece um de outro, acaba nem sabendo assim a diferença, mas quando vai para outro, sim, nossa, e acontece vários casos assim, o cliente acaba às vezes cancelando, volta pra gente, cara, não tinha ideia que o que você entregava era muito fora da curva perante o mercado, assim. Rafael, tu acabou de falar em cultura da empresa, e eu falei aqui na introdução essa tua questão de liderança, né? Como que é esse teu dia a dia, assim, como líder? Porque já deu para perceber que tu é muito comunicativo, lá no Potencialize Business, eu escutei as pessoas falando que a tua palestra foi boa, que tu é dinâmico. Como que é isso no dia a dia, assim, que tu consegue estabelecer essa cultura? Porque, assim, para quem não entende, porque falar em cultura da empresa talvez não é algo tão claro para as pessoas que estão nos escutando, né? Mas se a gente falar assim, a cultura de um povo é o quê? É o jeito daquele povo pensar, é o jeito daquelas pessoas de agir frente aos desafios. Então, quando a gente fala cultura da empresa, é isso que a gente tá falando, né? Eu tenho um exemplo bem legal para explicar a cultura, para quem não... pensa assim, ó. É normal a gente ter uma vaca nessa sala deitada aqui?
Tipo, não é normal. A gente ia ficar no mínimo desconfortável. Mas pensa que é uma vaca bem mansinha, ela tá ali de boa, deitada ali. Mas no mínimo a gente ia ficar desconfortável. Mas tem culturas que é normal, a vaca tá lá andando na rua, deitada na loja, se tu botar ali no Google, cara, tem uma foto que eu boto na palestra, que a vaca tá de boa ali. Que as pessoas estão comprando na loja. Então entende que é desconfortável pra gente isso. Cultura é o que dentro da tua empresa é confortável, o que dentro da tua empresa não é confortável. E isso é muito forte vindo do fundador. Então, o que o fundador normalmente tem um reflexo muito grande na cultura da empresa. E aí, o que é cultura? Vamos pegar um exemplo assim. Toda vez que entrava um colaborador, hoje eu não falo mais dessa forma porque a gente, botou valores, missão, mas... E até hoje é assim. Entrou um colaborador na Climba, a primeira coisa que ele faz é uma reunião comigo. Sempre, em todos os anos da empresa, todos os colaboradores, na primeira vez que ele entra na empresa, a primeira coisa que ele faz é uma reunião comigo. É tipo aquele onboarding, assim. É ali. Não, o começo do onboarding é comigo. Então, tipo assim, antes de mais nada de começar o onboarding RH, é comigo que ele vai conversar. O que eu falava, apresentava um pouco a empresa, a gente, é isso aqui, história é isso aqui e tal. Eu só falava assim, cara, tu pode fazer tudo o que tu quiser aí dentro, mas se tu mentir, tu vai pra rua. Assim, tu pode fazer o que tu quiser, mas assim, se tu mentir, tu vai pra rua. Então ali eu tô estabelecendo o que é não confortável, o que é confortável. E eu falava assim, cara, é o seguinte, se tu fizer um problema, já chega falando assim, cara, fiz um problema lá no servidor, fiz um problema com o cliente, porque daí eu vou conseguir te ajudar. Então só não chega mentindo, porque como é que eu vou te ajudar? Imagina, eu vou ligar pro cliente te defendendo e tu mentiu pra mim. Não, então fala. E a gente vai dar tudo certo. Só liga pro cliente e fala assim, cara, realmente erramos. A gente não vai embora enquanto não resolver, mas a gente errou. Então isso é cultura. Eu estou implementando o que eu aceito e o que não aceito. Só que isso acaba sendo muito difícil, e é isso que eu vejo as empresas errando muito. Porque para tu estabelecer uma cultura coerente, tu tem que ser coerente com a cultura. E aí, se tu tá dizendo que não mente, e aí tu pega o telefone, e tu faz, mas colaborador, ninguém pode mentir. Aí tu pega o telefone, o cliente te liga e tu fala assim, não, então, eu vou entregar amanhã. Mas todo mundo tá sabendo que tu não vai entregar amanhã. Tu tá fazendo totalmente... E aí é o tal da plaquinha na parede. As pessoas botam a plaquinha na parede, nossos valores, isso aqui, mas na prática, é isso que tu implementa mesmo? E aí foi... Então, assim, o não mentir, que era o não mentir, virou o nosso valor confiança. Então, a gente tem o valor confiança, que é, desde o dia 0, você vai ter acesso a um monte de informação, tal. O que é? Não mentir. Então, não mente, cara, que aqui vai dar problema. Então, cultura nada mais é que isso. E isso, pra mim, é a base das empresas. E, assim, é ali que hoje eu contrato e demito. Então, assim, quando eu vou dar um feedback, eu abro meus valores, eu tenho como vivo esses valores e como não vivo esses valores. Eu olho ali, a pessoa faz isso? Não, ela não faz isso, ela não tá vivendo esse valor. Vou dar feedback pra ela. Então, de certa forma, é até mais simples pra quem tá liderando, né? Porque tu começa a criar o que a gente aceita aqui e o que a gente não aceita. Porque mais também ele tem que ser coerente, porque às vezes tem aquele caso de a pessoa, às vezes, entre aspas, está entregando, né? Vamos pensar no vendedor. O vendedor está vendendo ali. Mas ele vende bem. Mas tu sabe o quanto ele está afetando a equipe que o restante da equipe não está vendendo por conta dele? E aí tu vai ter que demitir. Às vezes aquele vendedor que, entre aspas, está vendendo bem, mas ele não está dentro da tua cultura, ele não está vivendo os valores da tua empresa. Então, cultura é isso, e é isso que sim, na Climba a gente é muito forte, sabe? Muito forte, assim, quem vem de fora, assim, acredita que a Climba é um jeito de trabalhar, e quem trabalha dentro sabe que a gente é muito forte em detalhes, porque é tão difícil manter uma cultura. Sim. Porque tu tem que achar pessoas que compartilham com aquilo, né? Tipo, imagina, eu tenho que achar pessoas que acham normal não mentir. Eu tenho que contratar pessoas que, assim, se o cliente ligar perguntando, ele não pode ter dúvidas se ele deve perguntar para alguém, se ele deve mentir para o cliente sobre um problema, ou ele já deve falar a verdade. Porque se ele ficar toda vez perguntando, a gente mente ou não? Não, não vai dar, cara, porque tu tem que falar a verdade. Mas a gente errou. Isso é cultura. E tu tem esse hábito de dar feedback? Tem rotina? Dar feedback, pra nós, é indicador de líder. O líder, tipo, ele ganha percentual lá, ele tem percentual de eficiência de feedback. Então, ele tem que dar o feedback para ser considerado um líder bom. O líder, ele tem que fazer o one-on-one para ser considerado um líder bom. Então, tipo... É indicador de resultado, é KPI de liderança fazer feedback ou não. E de onde vem todo esse teu conhecimento? De onde que tu estuda? Como que é a tua rotina? Que tu consegue dedicar tempo a isso? Porque assim, tem o operacional, tem o estratégico
e tem ainda essa busca de tecnologia, de estar antenado em tudo que está acontecendo, de estar estudando. Como que funciona a cabeça, a rotina do Valor, escalada contínua. A Climber vem de escalada e tudo mais, então a gente tem um valor. Escalada contínua. Não acaba essa escalada. Então, por isso que assim, é muito reflexo do fundador. Porque se eu abrir minha caixa de crachá que eu tenho lá de evento, assim, que eu guardo como realmente, tipo, troféu que eu consegui, assim, que é evento. Então, eu fui muito evento. Então, assim, cara, eu rodei muito esse Brasil, tipo, tem um evento em tal lugar. Eu não me esforçava em gastar dinheiro para ir lá. Talvez eu poderia ter feito muito mais coisa com aquele dinheiro, que eu entendia que não ia fazer sentido, que aquilo ali e o evento ia ser muito mais. Então, evento foi o meu atalho, vamos de certa forma, porque assim, tu tá ali com um palestrante, 1 hora, ele já para fazer essa palestra, ele deve ter estudado 1.500 livros, né, tu é palestrante, tu sabe, a gente se dedica para fazer o slide de uma palestra muito quando a gente não apresenta já 10 vezes, a gente muda as 10 para ficar melhor ainda. Então, o evento foi o meu atalho. Eu não gostava de ler livro, então assim, eu não fui incentivado, eu não tive uma cultura em casa de ler livro, então eu não tive essa cultura, porque dentro de casa não tinha muito isso, sabe? Minha mãe mais dona de casa, mais do interior e tal, então a gente não tinha essa cultura. Tive que aprender depois de, entre aspas, velho, a gostar de ler livro, então eu tive que incluir isso na rotina. Livro, evento, podcast depois também eu comecei a acompanhar, mas é muito difícil acompanhar podcast no meu dia a dia, então o podcast pra mim é o de verão, então... Toda minha rotina no verão não é tanto ir pra areia, mas sim pegar a bicicleta ou correr, então eu boto fonezinho, podcast. Mas evento eu acho que, assim, aquele dia do potencialize, entendeu? Tipo, cara, o valor que é aquilo ali não tem comparação com o preço que foi pago, entendeu? Porque tu vai pegar, às vezes, uma coisa muito maior em 8 horas. Então, ali que foi. E aí eu incentivo as pessoas a ir também na empresa e depois a implementar. Porque também não adianta fazer, tipo, né, eu escutei uma frase que como é que é? Ser um gordo mental. Que tu botou tanta coisa na cabeça, mas também tu não faz nada com aquilo. Tipo assim, fica só na cabeça. Tu sabe muito, sei, mas tu implementou alguma coisa, não. É o que a gente tava falando do podcast. Nossa, queria fazer um podcast, mas eu não tenho equipamento. Tá, mas tu pegou o teu celular, tu tem no bolso pra gravar? Não, então não adiantou nada. Então é isso, sabe? Então também é muito de implementação. E aí a cultura de mudança também. Então entendeu como a cultura da empresa meio que é os valores que eu trabalho em mim, que acaba refletindo na empresa, e se isso realmente for implementado, e as pessoas que estão ali dentro compartilham com aquele valor, vai dar certo. Porque eu não preciso ficar incentivando, todo mundo tem que estudar. Não, eu só preciso encontrar pessoas que gostam de estudar. Não é tão fácil de fazer isso acontecer. Mas se eu encontrar, eu não preciso nem gastar meu tempo incentivando as pessoas a estudar. Elas já gostam. Eu não preciso gastar meu tempo e dizer, não pode mentir. Não, ela já não mente. Depois que eu entrevistei o Leandro da Flus House, eu perguntei pra ele assim, Leandro, todo mundo fala que não acha mão de obra. Como que tu consegue achar mão de obra? Porque assim, a Flus House tem 150 funcionários e Vargem do Cedro tem 400 habitantes. Daí sabe o que ele me respondeu? A gente não trabalha com a ideia de que não tem mão de obra. A gente trabalha com a ideia de que existe mão de obra. A gente só tem que entender como que a gente vai atrair a mão de obra, como que a gente vai querer que as pessoas trabalhem conosco. Então, às vezes as pessoas, e tu tá aí no associativismo, presidente da CDL, todo mundo reclama, não tem mão de obra, não tem mão de obra, não tem mão de obra. Mas aí será que não é essa virada de mentalidade, né? Fazer com que a empresa fique interessante para chegar aquela mão de obra ali. Tem uma frase, é muito forte, assim, quem escuta essa primeira vez a frase que assim, a sua vida é sua responsabilidade, entendeu? A sua empresa não tem mão de obra porque a culpa é tua, entendeu? É simples, é isso, entendeu? Tipo, o teu colaborador foi embora, a culpa é tua. O meu colaborador é ruim e tá na minha empresa, a culpa é tua. Porque tu não contratou e tu que não demitiu. Então a tua empresa não tá atrativa para as pessoas virem trabalhar contigo, a culpa é de quem? A culpa é tua. Entendeu? Então, tipo assim, então tem a ver com isso, sabe? Então, assim, e também tem a ver com querer desenvolver as pessoas, sabe? Sim. Porque, assim, é muito genuíno da minha parte fazer isso. Eu não sou uma pessoa fácil. Eu realmente sou... ao longo da vida eu tive que me segurar, como eu falar com as pessoas e tal. Mas a frase que eu achei depois de um tempo, assim, que é do Steve Jobs, cara, minha vida...
O meu objetivo não é facilitar para as pessoas. O meu objetivo é torná-las melhores. E ponto. Quem sabe ver a vida do Steve Jobs, o cara era grosso, cara, mas ele fazia as pessoas ser melhores. Talvez poderia ser de um outro jeito? Poderia ser o jeito que o Rafael também poderia ser de outro jeito. Mas, cara, é genuíno quando eu quero que o meu colaborador cresça. Tipo, eu fico feliz em ver ele no palco, sabe? Tipo, caramba, ele conseguiu fazer isso. Ele conseguiu comprar um carro com ele trabalho. Caramba, tipo, eu não fico assim naquela ideia assim, nossa, é eu que fiz, não. Eu fico assim, cara, ele conseguiu fazer isso com o trabalho dele e eu só fui uma pessoa ali que fiquei dando lado, faz assim, pode fazer assim, pode fazer esse lado. Então aí também tem a ver com conquistar mais pessoas para trabalhar contigo. É genuíno o que tu faz? As pessoas que estão ali estão nos valores, porque assim, às vezes a pessoa também não quer trabalhar contigo porque ela realmente, talvez tu não tenha uma empresa tão boa para trabalhar. Porque talvez tua empresa tá lá uma mistura de cultura, que não existe cultura boa, existe cultura ruim, né? Existe a cultura da tua empresa. Não quer dizer que a Clima é a melhor empresa para trabalhar. Vai ter pessoas que não gostam de trabalhar daquele jeito. A pessoa que não gosta de estudar não vai gostar. A pessoa que gosta de mentir não vai gostar. Mas então tu só tem que achar e tentar ser genuíno. Se tu for genuíno com o Gospel's House, mas como é que as pessoas todas atendem bem? É só tu encontrar pessoas que querem ser assim e que também... E aí tu vai encontrar. Porque quando tu começa a ser assim, as pessoas só começam a falar um do outro. Como é que é trabalhar na Clima? Cara, é difícil. Mas tem isso, isso, isso. Mas como é que... é difícil. Mas tem isso, isso, isso. Tanto que quando a gente pergunta os colaboradores, a gente faz a pesquisa bimestral de NPS, né? O quanto recomenda alguém para trabalhar aqui ou não. O pessoal bota assim, eles botam lá, às vezes, bota 10, é anônimo, né? Então bota 10 e aí fica assim, não indicaria para todo mundo. Mas é muito boa, porque é no sentido que realmente não é para todo mundo. Porque se for para todo mundo, muito provavelmente as pessoas que trabalham ali vão falar mal. Porque uma vai estar com um cachorro na sala, a outra vai estar com a vaca. O outro vai estar mentindo pro cliente, o outro vai estar falando alto, comendo em cima da mesa, desrespeitando o colega do lado. Então, quem que vai querer vir trabalhar naquela empresa? Por isso que recebe pouco currículo. Sim. Entendeu como tá conectado a cultura com receber currículo, a cultura com entregar bem, a cultura com tudo. Rafael, já deu para perceber aqui pelos nossos minutos aqui de conversa que tem algo aqui, Sim. Que tu tá bem anos-luz adiantado, assim, no sentido de que apesar de que isso não vale mais tanto pela informação do jeito que ela chega, mas assim, pensando que tu tá numa cidade pequena, que tu tá no interior, tu tá com a mentalidade, tá voando, tá pensando como grandes empresários, como tu já tem resultado e tudo mais. Mas a gente conhece, principalmente tu é presidente da CDL, negócios pequenos, negócios locais. Sei lá, vamos pensar aí numa loja, tá? Que às vezes a loja depende do turismo, depende das pessoas que circulam ali naquele local, que passam na frente daquela vitrine para comprar. E aí, dependendo do que acontece, por exemplo, aconteceu a tragédia no Rio Grande do Sul, a nossa região depende muito dos gaúchos, deu aquela queda nas vendas. E aí os empresários reclamam que, obviamente, né, porque eles estão enxergando e sofrendo isso na pele, porque as vendas caíram, porque tá difícil, porque o faturamento caiu e a empresa precisa de caixa para sobreviver. E aí tu trabalha com uma plataforma que permite qualquer pessoa, em qualquer lugar, comprar o produto de uma pessoa que tá aqui no interior, né? Esse é o futuro, esse é o presente. Esse é o passado. Esse é o passado. Qual é o estado da arte com relação a isso? E assim, uma pessoa que tem uma lojinha pequenininha com faturamento baixo, tem capacidade, oportunidade de entrar nesse mundo do e-commerce? É preciso ter muito? É preciso ter um grande negócio? Qual é o estado da arte com relação a isso? Porque, assim, por que é passado, né? É passado porque as pessoas já estão na internet. Se elas querem ou não estar lá, 9 em cada 10 pessoas pesquisam na internet antes de comprar. Então, é comprar. Se elas vão comprar na físico, elas vão pesquisar na internet antes de comprar. Então, a tua venda física já está sendo impactada pelo online. Antes as pessoas até tinham vergonha para tirar o celular do bolso. Cara, hoje elas tiram o celular do bolso na frente do vendedor da loja física, comparam e dizem, aqui, ó. E o consumidor, e aí tem uma mudança muito forte também da mudança do consumidor, né? O consumidor está muito mais informado. Antes a gente ia na loja se informar sobre os produtos para comprar. Então, o vendedor da loja servia como a nossa fonte de informação para aprender sobre o produto e a gente tomava a decisão.
Quantas vezes no passado tu deve ter ido, né, com teus pais que assim, nossa, mas gostei mais daquele atendimento, vou acabar comprando lá. A gente fazia isso, por quê? Porque o atendente era quem trazia informação pra gente. Só que a gente sabe que a fonte de informação já não é mais as lojas. Né? Tipo, quem é lojista sabe que é difícil de achar colaborador, porque o colaborador que tá atendendo uma pessoa que a pessoa sabe muito mais sobre o produto do que ele mesmo. E é difícil, mas isso é uma mudança. Não é de agora, as coisas já estão mudando faz tempo. Imagina se eu fiz e-commerce em 2009 para uma loja de bicicleta em Braço do Norte, é porque as coisas já não estavam normais, entre aspas, né? O normal que as pessoas estão achando que é normal. Aquela época, é porque isso já era uma realidade que já vinha acontecendo, só tem que dar, eu não digo nem dar o clique, eu digo que é uma tomada de decisão, e aí, eu me lembrei a frase, cada um tem a vida que merece. Eu sei que é duro, mas pensa assim, ó, eu nem devo ser o porta-voz da empresa, porque sabe por quê? Porque pensa assim, durante a pandemia, as pessoas fecharam todas as lojas físicas. Todo mundo aprendeu do dia pra noite fazer live, todo mundo aprendeu do dia pra noite vender pela internet. A pandemia acabou, o que aconteceu com as lives? Muitos continuaram. Muitos continuaram, mas a gente sabe que a maioria parou. A maioria parou. Aí que tá o negócio. Mas por que tem muitos que continuaram? Porque vendeu. Pois é, mas não, é negativo. Por quê? Porque muitos venderam. A maioria tava com a loja fechada, eles deram um jeito de vender. A diferença é que tava fazendo uma coisa que não era tão confortável, mas era a única saída que eles tinham, era fazer aquilo ali. Quando as lojas abriram, qual a saída que eles tinham? Eles tinham duas, fazer o que já era confortável para eles, que é voltar a fazer o normal, ou fazer uma coisa que não é tão normal, tão desconfortável, ter que aprender coisas novas. Só que, cara, eu tenho um lojista na nossa carteira, que eu não tô falando nem de vender pelo site, que faz live todo dia. Todo dia faz live. É confortável? Não. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas ele não tá esperando acontecer uma tragédia, que a gente não quer que aconteça nunca, pra tu tá de frente com um problema gigante, que tu não tem mais ninguém dentro da tua loja, pra poder fazer essa mudança. Eu não esperei lá em 2018 esperar os sites, ter site disponível na internet de graça pra fazer uma mudança na minha empresa. Agora, foi muito dolorido. Imagina eu abandonar 50% do meu faturamento, é muito dolorido, sabe? É muito dolorido tu aprender uma sopa de letrinhas pra poder vender na internet, né? Na internet a gente tem um monte de sigla, né? Meu Deus, o que é isso? É dolorido, mas assim como é dolorido pro empresário também, você chega na loja física dele e a vitrine tá quebrada. Então, assim, problemas vai ter na física, na online. Ah, mas na online pode ter fraude. Mas você pode roubar na física também. Ah, mas pode roubar na física. Sim, na online também tem fraude. Então, assim, problemas vai existir. Agora, todo mundo tem que saber de casa qual é a guerra que eu quero enfrentar. A guerra que eu quero enfrentar é essa. Então, beleza, ó. O que eu preciso para enfrentar? Então, todo mundo, não importa. Tem gente com Instagram hoje, com 2 pessoas, cara, faturando, tipo assim, sei lá, 3 vezes com a loja física fatura. Com o Instagram. Não tem sistema. Então, e aí eu sou a pessoa de falar dessa forma, porque eu poderia falar, não, tem que ter um sistema, Não. Ajuda. Assim, a gente pode fazer esse podcast com equipamentos super caros, pode fazer o podcast com o celular também. Mas também dá para começar com o Instagram, com o WhatsApp e um telefone. E quem hoje não pode ter, né, de forma geral, as lojas hoje, né? Tipo, um celular, o Instagram é grátis, o WhatsApp é grátis. Para te receber o dinheiro, tem 1.500 formas de pagamento na internet que tem link de pagamento. E pode começar. Agora, é simples? Não é simples. Vai ter que estudar um pouco e tudo mais. Então, e aí quando eu levo pro lado da clínica, o que a gente acaba entregando? A gente corta esse caminho. Então, assim, tipo, a gente aprendeu já ao longo de 15 anos muita coisa que dá certo e dá errado. E dependendo do tamanho da pessoa, que já tem um investimento para contratar gente, que é o quê? A gente sempre considera assim, a pessoa tem uma estrutura física, tem funcionário. Por quê? Porque a gente vai dar demanda para a pessoa fazendo, ó, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Se não tiver colaborador para fazer isso acontecer, não vai funcionar. Então a gente sempre dá uma linha de corte ali entre 5 e 10 funcionários, é o início para ele contratar gente e poder fazer as vendas e fazer venda em quantidade. Mas isso não tem a ver com contratar Klimba. Isso tem muito mais a ver com a tomada de decisão dele. Agora eu vou vender pela internet. Fechou. É só isso que tu precisa. Porque a gente recebe lá na Klimba clientes. Ah, por que tu tá fazendo o site? Ah, porque meu concorrente tá fazendo. Eu já vi esse cara, não vai dar certo. Não vai dar porque, assim, ó, o teu concorrente, ele tá fazendo, mas ele tá se dedicando, cara, muito. Eu tenho um cliente agora, se eu ligar pra ele e perguntar assim, ó, como é que tá a tua vitrine no teu site? Ele sabe de cor a vitrine, cara. Mas eu tenho muito lojista de loja física que também sabe de cor. O que tu botou na vitrine? Não, eu botei isso, assim. E no site tem que ser igual, só que eu tenho também um monte de clientes que se eu ligar, o que tá na tua vitrine? A pessoa não tinha ideia se
é roxo, se é amarelo. Por quê? Porque ele não tá cuidando daquilo como o concorrente dele está. E aí o concorrente dele vai ter uma... Mesmo contratando a mesma empresa, aí pode ser a Linda, isso é outra empresa, outra plataforma. Mas vai dar igual, porque é uma tomada de decisão. Vou vender pela internet. Aí tá tudo certo no final das contas. Então não tem muito ligado com... E principalmente não tá ligado com o tamanho, tá? Isso foi o que eu mais me surpreendi. Porque pessoas com empresas menores, o dono que tá muito à frente do negócio ainda, ele faz o que tem que fazer pro negócio acontecer. E aí, como, né, tipo, tem que aprender bastante coisa, ele aprende bastante coisa e ele faz o negócio funcionar. Quando já tá num tamanho que o dono já não tá mais tanto à frente do negócio, e aí já começa a vir aquele negócio, faz um site ali só pra gente ter um negócio online. E aí o negócio não funciona. Claro, não funciona porque tu não sabe nem o que tá acontecendo naquele projeto. Então não tem a ver com o tamanho, tá? Várias vezes a gente, nossa, fechamos com tal. A gente vê que na prática não acaba não implementando e não é mais futuro, né? Tipo, cara, já tá acontecendo, né? Tipo, nossa região. Aqui a gente já, quando a gente compra aqui, né? A gente mora no interior do interior, né? Se a gente compra e não recebe na mesma semana, tu já acha ruim. Sim. Então imagina que nós já tá achando ruim aqui. Entendeu? Sim. Então... Se esse é o passado, o que tu enxerga como futuro? Cara, a inteligência artificial vai realmente mudar muitas coisas. Assim, o ChatGPT é o que tá todo mundo conhecendo, né? Tipo, as pessoas já tem bastante pessoas conhecendo com relação a isso. Eu tô estudando isso desde dezembro de 2022, que foi quando a OpenAI, que é a empresa que faz o ChatGPT, então desde lá... Todo dia alguma coisa eu vou estar lendo, eu vou estar vendo sobre isso. E realmente, assim, ó, eu sou programador, eu comecei a programar isso em 2006, 2007, eu acho. E o que está acontecendo é muito, muito, muito disruptivo. Então, assim, imagina que pra mim, que já tô nisso, que tenho experiência, que já vi muito ciclo passar, eu já vi o ciclo de que não tinha Instagram, eu já vi o ciclo que a compra online era 1% no Brasil, e hoje a compra online, a compra no celular. E hoje a compra no celular, né? Tipo, todo mundo compra pelo celular, a maioria das pessoas. É muito, muito, muito disruptivo. Então, assim, eu não consigo nem te dizer assim, porque o que evoluiu em um ano, eu não imaginaria que ia evoluir em 5, 10 anos, o que a IA evoluiu. Então não dá nem pra dizer, tipo, como é que as coisas podem acontecer, como é que, tipo assim, como é que vai ser o poder de compra, como é que vai ser a escolha do produto. Porque basicamente hoje, cara, qualquer coisa que tu colocar no ChatGPT, ele já tá lendo, ele já tá entendendo. Ele já gera música. Não o ChatGPT, mas tem outras, já gera música, gera vídeo, gera imagem. Ele já lê esse podcast. Se a gente quisesse nem estar aqui, botar só um avatar nosso, exatamente com o meu rosto, com o meu jeito de falar, com os meus trejeitos... Ele já tá fazendo, entendeu? Tipo assim, então não dá pra dizer assim, vai ser um site, vai ser um celular. Cara, não sei. Ontem o Facebook acabou de lançar um outro... Eles estão na tentativa do óculos ainda, mas realmente esse óculos ele ficou bem diferente. Que aí a gente poder enxergar via, né? Não precisa mais ter a tela, então assim, não dá nem pra saber. Eu acho que a gente tá... Eu queria ter nascido daqui uns 100 anos, mais ou menos, só pra entender o que vai acontecer, porque realmente eu acho que vai ser um negócio... Eu entendo assim, o que o trabalho repetitivo as pessoas realmente vão parar de fazer. Então hoje, quem faz trabalho repetitivo, saiba que realmente o seu trabalho é um trabalho que está muito complicado. Por quê? Porque tu consegue fazer o que era repetitivo antes, as pessoas conseguem fazer. E até programador, que a gente achava, meu Deus, programador é um negócio diferente, difícil, sei o quê. Se vocês duas chegar lá no ChatGPT, eu queria fazer tal coisa assim, ele gera o código. Então, assim, não dá mais pra... realmente, assim, é absurdo. Eu que tô sendo dessa forma, eu tô meio assustado. Eu acho que você também deveria ficar um pouco assustado também. Mas eu tô muito empolgado, porque a gente tá, tipo, fazendo coisa na empresa que eu precisaria, sei lá, fácil de 2, 3 pessoas pra fazer aquilo, eu tô fazendo com uma pessoa. Então, eu acredito que as empresas têm muito a ganhar. Eu acho que ainda não vai ter muita mudança. Então, não adianta se aprofundar, né? Porque eu gosto disso e tudo mais. Mas não dá mais pra deixar, tipo, fechado esse assunto nas empresas. Sim. Esse assunto já tem que voltar, incentivar as pessoas a usar, e tem questão da cultura. Sim. Eu fiz, toda sexta-feira, a gente faz a Cleanball na empresa. Então, você imagina, toda sexta-feira, 1h30, a gente para a empresa inteira pra fazer uma reunião com todo mundo. Nossa, Rafa, mas tu para a empresa 1 hora todo... Então tu gasta 4 horas pra fazer reunião de todo mundo. Toda sexta-feira, 1h30 da tarde.
Se eu não fizer isso, como é que eu vou alimentar minha cultura? Se eu não quiser que eles usem inteligência artificial, como é que eu vou fazer eles usar? Só que quando lançou lá atrás, eu acho que foi em janeiro que eu fiz aquele mal sobre isso, de 2023. Eu já tava explicando, dá pra usar IA assim, dá pra usar IA assim. Por quê? Porque eu já tava vendo potencial pra mim, imagina se todos os meus colaboradores usar. Mas isso é cultura, eu também tenho que alimentar. E cultura a gente tem que regar, tá? Tipo, a gente tem que, vamos fazer isso aqui em escalada contínua. Eu também tenho que continuar em evento. Eu tenho que dar o exemplo pra eles, eu não posso mentir pra clientes, senão como é que vão fazer confiança. Então, tem a ver realmente com isso, sabe? Mas eu acho que o futuro nos reserva alguma coisa que vai estar muito ligada com o IA. Isso eu tenho, cara, certeza, porque realmente mudou bastante. Sim. Tu vê que nós somos dentistas, a gente acabou de adquirir como é que eu vou te dizer, um pacote de scanner, impressora 3D, software com inteligência artificial, vai imprimir coisas, os processos internos vão ficar muito mais rápidos, não dá para imaginar que a gente ia ter isso. Não. E assim, é que a régua... Ontem eu falei com uma pessoa que foi lá na empresa, ele falou assim, a régua vai baixar. Eu falei assim, não, pelo contrário, a régua vai subir. Porque antes, as pessoas que conseguiam fazer coisas legais eram basicamente algumas pessoas que tinham alguns acessos para fazer coisas legais. Sim. Agora, todo mundo vai fazer coisa legal. Porque qualquer um que der botar 2, 3 coisas ali já gera uma coisa minimamente legal. Então a régua vai subir. Por mais que vai ter facilidades, vai ter facilidades, mas a régua vai subir. Por quê? Porque aquela tua entrega mais ou menos, a IA já vai te entregar. Então não dá para entregar um negócio mais ou menos. Só que eu acho que o ponto principal é entender que não vai ser um lado final, né? Tipo, é o teu trabalho. Não é que ele vai fazer o trabalho todo, mas vai ter partes do teu trabalho que vai fazer muito bem feito. E é isso que eu uso no meu dia a dia. Sim. Tipo assim, para analisar currículo de colaborador, eu já estou usando IA. Eu uso IA para analisar o balanço da empresa. Eu uso IA para fazer planejamento estratégico. Eu estou agora nos 3 últimos meses, no 3 meses do ano, eu estou fazendo planejamento estratégico do outro ano. Então eu já estou fazendo isso para fazer, analisar as pesquisas dos clientes. Então, quando os clientes respondem alguma pesquisa do atendimento, eu já estou usando a IA para poder ler e entender o sentimento dos clientes no atendimento. Então, sentimento, eu não falei entender se ele tá... É sentimento. Então, ele faz isso pra gente, que é muito barato, entendeu? Então, eu não sei o que vai acontecer, mas alguma coisa relacionada com isso, com certeza. Mas, assim, pessoa é a base. Então, vai ter que cuidar de cultura, como não tem como fugir disso, cuidar da cultura da empresa, e, com certeza, IA vai estar em evidência. Rafael, qual é o teu maior desafio hoje como empresário? O que tu percebe que é a parte mais difícil? É a parte de pessoas. Porque, assim... Porque é a parte mais difícil? Porque é a base, né? Tipo, porque o que vai ser mais difícil que isso, assim? Mexendo com uma máquina? Ele compra o curso, aprende, resolvido. Como é que a gente aprende a lidar com pessoas? Entendeu? Tipo, tu vai aprendendo, né? A gente vai vivendo e aprendendo. Mas assim, não é uma coisa assim que tu tem, né, uma cartilha. Né? A gente tem boas práticas, a gente faz bastante coisa do lado de people lá na empresa, assim. E eu faço porque eu gosto mesmo, assim. Mas... Cara, o resto é muito fácil de aprender, né? Tipo, se tu agora enveredar, aprender inteligência artificial, cara, vai dar, sei lá, um mês tu já vai ver um monte de coisa. Como é que aprende em um mês a ser líder? Como é que aprende em um mês a implementar cultura? É muito difícil, então, assim, o meu desafio diário é isso. E, na realidade, não é o meu desafio diário, é porque é o meu papel, né? Eu, como gestor, eu não deveria estar fazendo uma coisa que um outro colaborador pode fazer por mim. Eu aprendi com não estou me lembrando o nome dele agora, mas ele falou o seguinte, que existe um problema que os empresários estão pensando, que é aquela questão de eu tenho que estar no estratégico, eu tenho que estar no tático, eu não tenho que estar no operacional. Não. Um estratégico bem feito, uma gestão bem feita, é um operacional bem feito. Se o teu operacional não está bem feito, é porque a tua gestão não está bem feita. Então, assim, eu tenho que sair do operacional. Não, tu tem que ficar no operacional. Porque tu tem que fazer o teu operacional ficar bem feito. Não quer dizer que tu tem que ir lá executar. Talvez. Monitorar. Mas tu tem que fazer aquilo acontecer. E para fazer aquilo acontecer, tu nunca vai poder sair do operacional. Só que sair do operacional não quer dizer que tu vai estar executando. Vai estar lá no operacional fazendo. Então, esse é o meu papel. É tentar fazer com que as pessoas... e o meu dilema de agora, assim, que a gente for falar, realmente está ligado com pessoas ainda, que é com a camada da liderança. Eu entendo, assim, que já não é tão difícil mais para mim fazer alguém fazer alguma coisa. Mas está sendo um desafio para mim eu fazer
fazer alguma coisa. Entendi. E colocar uma pessoa nesse meio, que é o quê? Eu sempre tive liderado direto. E a dificuldade que está sendo é como é que eu faço sem ter o liderado direto, né? Eu tenho um líder que esse líder vai ter liderado. E esse é o meu desafio de agora, tá assim, nos meus últimos 1 ano e meio, 2 anos, assim, é o que eu tô, tipo assim, totalmente focado nisso. Tanto que o meu planejamento estratégico desse ano não tá ligado efetivamente com faturamento, ele tá ligado, assim, a criar uma camada de liderança, entendeu? Porque enquanto eu não criar uma camada de liderança, as pessoas vão depender de mim, as pessoas não podem depender de mim, elas têm que depender de uma camada de liderança muito boa. E eu tenho que ser a pessoa que vou servir essa camada de liderança, e esse é o desafio. Aí volta pra pessoa, eu poderia dizer, tem uma liderança. Não, é pessoas, né? Tipo, no final das contas, não tem como fugir disso. Sim. Só falando aí dos desafios com pessoas, tu tem um pequeno desafio chamado Augusto? Aí a gente ia dar uma fechada. É uma pessoinha que te desconcerta. Com certeza. Como é que tá a experiência de pai? Como é que... Ele tá com quanto tempo? 6 meses, vai fazer 7 meses agora. E como é que tá sendo esses desafios de ficar longe às vezes? Então, olha só, cara, a vontade de ficar em casa, né? Ele veio pra cá hoje. Mas brincadeiras à parte, realmente, cara, muda. É, tipo, a perspectiva da vida. Eu fui uma pessoa, tive uma trajetória muito focada no trabalho, assim, o meu hiperfoco realmente é no trabalho, então acaba que eu faço muita coisa relacionada com isso, e talvez, né, isso acabou... Acho que o trabalho devolve, né? Então a gente acabou, né? Ganhei os meus louros por conta disso, assim. Mas quando ele veio, foi, assim, uma mudança de perspectiva. Eu não sei explicar, mas é uma mudança de perspectiva do que é válido, do que tem valor, do que tem... E não tem a ver, assim, com um clichê, assim, porque não tem a ver com dinheiro. Não tem a ver com isso, assim, mas é que muda o jeito, assim, sabe? Eu não sei explicar, assim. Eu tô cada vez mais, assim, ligado com a questão do presente, passado e futuro, assim. Eu acabei de receber o diagnóstico de TDAH, então... Sério? Eu sempre fui muito... Eu faço terapia, teve uma época da minha vida, assim, que a empresa começou realmente... Depois da pandemia, assim... A pandemia ajudou a gente a crescer, né? Então... É ruim falar isso, mas a pandemia, né, trouxe um monte de problema, mas a pandemia fez os empresários também se despertar para vender. E a Clima acabou crescendo por conta da pandemia. E aí cresceu uma velocidade que eu não tinha nenhuma preparação para estar fazendo aquilo ali que eu estava fazendo, né? Então, tipo assim, chegava a contratar 3, 4 pessoas. Então, assim, chegou uma hora que tava cheio de gente lá na empresa e eu pirei a cabeça, assim. Eu pirei de pirar mesmo, assim, de sair da empresa. Olha, conta aí, mas foi burnout? Então assim, eu não cheguei a estar de burnout mesmo diagnosticado, mas assim, realmente, eu cheguei num nível que eu saía da empresa, 3 horas da tarde, passava no posto, comprava um Red Bull, Pingo Douro, ia embora, Pingo Douro, lembrança do meu pai falecido, ele trazia isso de caminhão. Aí eu ia embora, fechava as cortinas de casa, botava Netflix e comia Pingo Douro. E aquilo ali ficava. E tipo assim, eu não tinha noção do que estava acontecendo, né? Mas tipo assim, as pessoas também não tinham noção do que estava acontecendo isso comigo. São as pessoas bem mais próximas de mim, né? Minha esposa e tal, mas nem meus colaboradores não tinham ideia do que estava acontecendo. Simplesmente eu saía, porque como eu saía bastante da empresa. Mas é louco pensar, assim, quem me conhece não tem ideia que isso aconteceu. Não dá pra imaginar. Não, e não dá pra imaginar, porque o meu... Você é muito entusiasmado. O meu ritmo de trabalho é muito forte. Então não teria como colocar nesse mundo o Rafael que 3 horas da tarde saiu pra ver Netflix, entendeu? Tipo, é impensável isso. É verdade. Mas aconteceu isso, e quando aconteceu isso, cara, daí eu vi que eu tava realmente... Eu não vi naquela época, assim, eu vi que eu tava legal, assim, mas eu não tinha um conhecimento... Mas era exaustão mental? Não, assim, tipo, imagina, cara, eu botei muitas pessoas pra dentro, tipo assim, eu tava na época, sei lá, 8 pessoas, do nada eu tava com 20, do nada eu tava com 30, entendeu? Tipo assim, então, assim, eu chegava, olhava aquele monte de gente trabalhando e loquei, sabe? Pirei a cabeça, assim. Aí o que eu fiz? Terapia, nossa, melhor coisa, tipo assim, todo mundo tinha que fazer terapia. Tipo assim, é requisito. Bom tu falar isso. Devia ser pré-requisito da vida, assim, ó, entendeu? Cara, chegou uma hora que ela falou assim, Rafael, tu não precisa, mas eu quero vir, o dinheiro é meu. Cara, é tipo assim, ó, é muito bom. E aí foi quando, mas é verdade? Não, essa vai embora, eu quero ir que o dinheiro é meu. O dinheiro é meu. A terapeuta te dando alta. Eu falei assim, ó, porque eu saí de casa, não tem problema nenhum, eu tô bem. Mas eu vou lá, eu descubro,
Então tem alguma coisa. Mas realmente eu fiz isso, eu procurei, acabei indicando, minha prima acabou indicando, só Rafa, vai e tal. Eu vi que, tipo, eu tava tudo errado, de Vênus também, de vitaminas, tava tudo errado, assim. E aí fiz isso. Então, assim, eu já tava num processo de me autoconhecer há bastante tempo, assim, isso foi em 2021. Não, pandemia foi 2020, foi 2021, quando eu pirei a cabeça. Olha, e não faz tanto tempo assim. Não faz tanto tempo. Aí, realmente, eu comecei a me conhecer melhor, assim, de entender as coisas e tudo mais. E aí foi quando eu sabia muito do meu jeito de ser, acelerado e tudo mais e tal. Chegou uma hora, cara, isso faz 2 meses. Ela me indicou, cara, vai lá ver o que a gente pode descobrir. E realmente acabou diagnosticando. E o TDAH, ele tem uma questão muito forte de a gente sempre tá pensando em 1.500 coisas ao mesmo tempo, né? Então, tipo assim, eu realmente penso em 1.500 coisas. Isso é super positivo, porque se eu tiver na minha zona de hiperfoco, que é o trabalho, né? Então, eu realmente, cara, eu tô pensando em 1.500 coisas ao mesmo tempo. Então, tipo assim, eu tô vendo IA, já tô vendo aonde que eu vou aplicar aquilo, já tô pensando que ela tá lá com a câmera. Tá, mas isso é fator de TDAH? Não. É que eu sou assim. Tá. Sim, eu sou assim, entendeu? E aí, isso me coloca muito pensamento ao mesmo tempo na minha cabeça. Então, a hiperatividade. E aí, o déficit de atenção, né, que é onde a gente acaba, vamos dizer, pensa que a gente tem uma zoninha ali de um tanto de energia para gastar, a gente gasta a nossa energia tudo no trabalho, porque minha zona de hiperfoco é o trabalho, cada um tem a sua zona de hiperfoco, a minha é o trabalho, com hiperatividade. E aí, basicamente, se a gente não tá vivendo, o que é o nosso déficit de atenção, né? A gente não tá vivendo agora. A gente tá vivendo uma coisa que aconteceu, ou eu já tô vivendo alguma coisa que vai acontecer. E se a gente não tá vivendo se a gente tá vivendo alguma coisa do passado, alguma coisa do futuro, a gente não tá vivendo o presente. Só que se é passado, já aconteceu, e se é futuro, não aconteceu ainda. Então a única coisa que dá pra viver é o presente. E aí é o problema. Porque eu não vivia ele, né? Tipo, se eu estava sempre ou no passado ou no futuro, eu não estava conectado com o que estava aqui. Eu sempre estava preocupado com o próximo problema, com o próximo... Entendeu? Eu tava sempre assim. E aí realmente era isso, sabe? Eu não tinha esse entendimento. E aí quando eu comecei a aprender um pouco mais sobre isso, condição do passado, condição do futuro, eu acabei tendo um diagnóstico, tal. E aí foi quando, cara, peraí. E aí juntou com o Augusto. Cara. E aí quando juntou com o Augusto, que eu comecei a viver, tipo... Só tem um jeito de a gente viver, o presente, não tem como a gente viver o passado. Então é até estranho falar viver o presente, mas quando eu comecei a viver mesmo o que eu tava acontecendo, que aí veio o Augusto, cara, aquilo deu um outro significado. Porque tu começa a gerar valor numa coisa que, assim, não é nada, né? Esse dia eu tava falando com a minha esposa, ele começou a botar o dedão do pé na boca. Cara, aquilo é demais. Ele começou a botar o dedão do pé na boca. Sabe, o simples, e aí o simples começa a ter um significado. Então, assim, o significado do Augusto na minha vida foi que eu comecei a estar mais presente, ou seja, estar vivendo mais, porque se eu estou mais presente, estou vivendo mais. E que a simplicidade é maravilhosa, sabe? E aí é onde isso trouxe. Então, assim, eu vivo agora estou conectado com o IA, pensando em coisas mirabolantes, com a empresa, pensando disrupção eu sei que como a gente faz na Climba, né? Hoje já é muito mais normal muita coisa que a gente faz lá, mas na região, quando eu comecei a fazer, quando eu botei a cervejeira na empresa, que as pessoas podiam pegar uma cerveja, tipo assim, nossa, virou um negócio assim, sabe? Mas, cara, pensa, se eu tenho uma cultura que as pessoas têm responsabilidade do jeito que eu tenho, que é o que eu espero das pessoas dessa cultura, eles não vão pegar uma cerveja do nada e reclamar. A questão é que se tu botar pessoas de cultura totalmente diferente, vai ter gente que vai pegar. Aí tu vai ter que botar um proibido lá. Entendeu como é que tem a ver com cultura? E aí quando veio o Augusto, começou a ter significado, cara, coisas simples. E essas coisas simples foi quando ele nasceu. Sim. Pelado, sem nada. Cara, ele não precisa nada de mim. Nada. Ele só precisa que eu seja o pai dele. Mas é que assim, é tão simples, sabe? É que a gente bota uma carga. Sim, tu vai ver que criança, ela vive o agora. O agora, ela nem planeja nada. É que assim, a gente pode entrar numa pira muito louca, mas assim... Agora, porque eles não estão aprisionados pelo conhecimento. É meio louco tu falar isso, mas assim, pensa assim, eles não têm um conhecimento envolvido ao redor. Então eles não estão aprisionados pelo conhecimento. A gente, como já tem o conhecimento, a gente já fica assim, né? Ó, já vi uns 3 podcasts. Mas será que eu tô me saindo bem nesse podcast? Porque tu já viu 3, 4 podcasts que te trouxe conhecimento, que te bota ali. A criança, cara, ela tá só vivendo.
Ela tá botando o dedão no pé, mas ela nem tem noção que botar o dedão no pé não é uma coisa muito normal. Mas por que não é normal? Mas a gente vai pegando isso, sabe? É normal, a gente vai aprendendo as coisas e tudo mais. Mas essa é a dificuldade, né? Porque quando a gente pega o conhecimento, a gente fica naquela, nossa, mas o que as pessoas vão pensar? Vão pensar, condição do futuro. O que será que as pessoas pensaram de mim naquela palestra? Condição do passado. Se é uma condição do passado ou do futuro, tu não tá vivendo. Sim. E eles não, eles estão ali de boa vivendo. E aí, quando ele veio, ele trouxe essa simplicidade pra minha vida. Tá trazendo, na realidade, assim, tipo assim, tá sendo bem difícil, porque conciliar a empresa e um monte de coisa. Minha esposa trabalha comigo, ela ficou 6 meses basicamente fora da empresa. Agora ela voltou já há alguns dias pra empresa, mas, pô, super competente, cara. Muita coisa que acontece lá dentro é por conta dela, assim, sabe? E aí ela, né, a gente tomou a decisão conjunto que ela ficar mais com o Augusto e tal, então foi bem desafiador, mas realmente é uma mudança, assim. E como eu tenho 36, eu vou fazer 37 agora, eu acho que se tu me perguntasse essa pergunta há 10 anos atrás, eu acho que a resposta seria totalmente diferente, sabe? Mas agora com, né, os apanhar da vida, né, a gente vai vivendo e aprendendo. A terapia acabou ajudando bastante isso. Ter essas ideias todas acabou mudando bastante a perspectiva. Assim. Se eu pudesse te dar 2 conselhos, porque eu tenho uma de 4 e um de 2. Tu tá com 6 meses, daqui a pouco tu chega nessa fase que eu tô. Mas eu te daria 2 conselhos, agora escutando um pouquinho do que tu falou. Uma era ler o livro, se tu não leu ainda, chamado Essencialismo. Por melhor, né? Então, ele traz muito disso, assim. É que a gente acaba... É que acaba sendo difícil, né? A gente entender que... É que realmente é difícil, né? Porque tu achar que o que ele precisa não é nada é muito... Assim, é meio louco, assim, sabe? Meu Deus, o que eles estão falando, sabe? Mas é realmente isso, né? Porque eles não precisam de nada. Eles só precisam do teu cuidado, sabe? Sim. E o segundo conselho é a agenda. Porque eu sei que tu é... Ter aquela agenda pra ele. Não, é tipo assim... Na tua rotina, né? Ter aquele dia, ou aquele horário, aquela atividadezinha com ele. Aquilo vai marcar mais. Talvez. Mas é que eu tento levar... Eu digo que as pessoas não têm como separar o lado profissional do lado pessoal. Não existe pra mim lado pessoal e lado profissional. Não tem como. Sabe aquele empresário que fala assim, nossa, não, vocês têm que separar a coisa. Não tem como separar. Tu imagina a mãe que tá com 2 filhos em casa doente, ela saiu de casa, os 2 estão doentes. Tu acha que ela vai trabalhar normal naquele dia? Não. Então não tem como separar lado profissional de lado pessoal. Então, isso eu sempre defendi, não foi de agora. Sempre defendi. E eu dou exemplo assim, os meus exemplos são normalmente muito outros. Cara, a pessoa levou um par de guampa ontem. Tu acha que ela vai no outro dia trabalhar normal na tua empresa? Não vai. Então não adianta tu querer achar que a vida dela não vai interferir no teu trabalho. Vai interferir no teu trabalho. Então o que quando eu vejo filhos, cara, o que eu vou fazer? Se eu não tiver com o trabalho legal, eu nunca vou ser um pai legal pra ele. E se eu não for um pai legal pra ele, eu não vou conseguir ter um trabalho legal. Então eu tô tentando fazer do tipo, juntando as coisas mesmo, sabe? Tipo assim, eu vou a um evento em São Paulo, que é a trabalho, sabe? Mas, cara, minha esposa tá indo comigo, a gente já vai estender uns 2, 3 dias lá pra aproveitar. Legal. Mas não é o normal que eu faria. Sim. Entendeu? Eu falo, tenho aqui... Peraí, a gente não tem como a gente conciliar alguma coisa, sabe? E isso é o viver um pouco mais o presente, sabe? Porque às vezes a gente não quer sair do trabalho 1 hora porque a gente fica assim, nossa... Mas a gente nem pensa, né? Mas, não posso. Tá, mas se tu sair, o que vai acontecer? Normalmente não acontece nada, né? Mas a gente cria na nossa cabeça que fica... Então é tentar meio que pensar assim, cara, só dá pra viver o agora, né? Não tem como viver o passado e o futuro. Ele tá ali. Sim. E eu achei muito forte que foi o... Não, foi quem que falou aquela questão dos 10 verões. Foi o... Piaget. O Piaget. Nossa, aquilo ali doeu demais. Tipo assim, cara, ele assim, conta quantos verões tu tem na vida ainda. Daí eu fiquei pensando, tá. Ele assim, conta agora quantos verões tu vai até na areia. Daí já deu uma diminuída, né? Porque daí já não vai na areia. Quando a gente ficou um pouco velho. Daí eu fiquei pensando, tá. Daí ele assim, agora conta quantos natais tu vai poder se fantasiar de Papai Noel pro teu filho. Daí, cara, aquilo foi muito forte. Foi muito forte. Ele assim, cara, tu só tem uns 10, 12 que ele vai querer, que tu vai conseguir fazer ele ficar contigo. Depois, se ele quiser ficar contigo. Então, isso é o que mudou. O que mudou, tipo, a ideia de ter esse entendimento, sabe? É o que mudou, deu uma outra perspectiva. Mas também
e aí talvez eu viver e aprender, que só eu acho que eu fui pra terapia, ter esse entendimento de correr atrás disso, porque eu também entrei num estado que também não foi legal. Sim. Mas e aí faz parte também, sabe? As pessoas também querem, tipo assim, pô, ela quer ter a cicatriz, mas não quer passar pela dor da cicatriz. Ela quer ter o aprendizado, mas não quer passar pela dor do aprendizado. Então, não vai ter como. É isso aí. Rafael, estamos chegando na pergunta final. E essa pergunta final é o seguinte. Passando a régua aí na conta da tua vida, a grande lição que a tua vida traz, se tu pudesse resumir em uma mensagem, em uma frase, o grande exemplo, os ensinamentos, aquilo tudo que... Aquela frase do Steve Jobs que ele fala, olhando para trás eu consigo ligar os pontos, né? Ligando os pontos de tudo que aconteceu, a grande lição que a tua vida traz como mensagem, se tu pudesse resumir, eu, Rafael, vivi o que vivi e aprendi que... Nossa, mas é forte, né? Eu, Rafael, vivi e aprendi que... Agora vai ser uma dicotomia forte, porque eu acabei de falar há poucos minutos que a gente tem que estar no presente para poder viver. Mas eu acho que o que eu aprendi, que eu vivi e aprendi, é que a gente não pode ser imediatista. Então, a gente não pode querer fazer as coisas agora e esperar o resultado agora. Mas a gente tem que estar... Então, assim... Vai ser difícil. É isso que eu tô tentando, entendeu? Mas é assim, é que eu faço as coisas e eu sempre faço pensando pra frente. Sempre. Assim, eu acho que eu poderia ganhar mais dinheiro ainda. Mas eu penso assim, cara, peraí. Se eu fizer agora, talvez eu vou ter X. Mas se eu fizer agora e eu tiver 10X lá na frente? Eu não tô falando só de dinheiro, tô falando de tudo. Sabe? E talvez é por isso que eu faço algumas coisas que eu vou fazendo. Por que tá fazendo? Cara, tô fazendo, tô dando o meu melhor aqui. Mas talvez... Eu sinto prazer. Mas talvez agora tu seja mais intencional, porque tu aprendeu a lição com a tua própria vida. Que no momento tu não foi intencional, mas tu viu o que acontece. Mas é por isso que eu digo que é um aprendizado, assim, porque assim, ó, eu durante muito tempo eu tava fazendo aquilo ali porque era o meu prazer, entendeu? Tipo, a minha zona de hiperfoco era o trabalho. Então, assim, aquilo ali era o que me dava prazer. Não é ainda. Me dá prazer. Então, eu fazia aquilo ali por isso. Só que depois de muitos anos, começava a ter coisas assim, ó, que eu falo, cara, o mundo é uma... Mas é desse tamanho assim, cara. As pessoas acham que é grande, cara, é desse tamanho assim. Eu fazia coisa pra uma pessoa lá, aí o outro vinha, cara, como é que tu descobriu com o outro? Cara, como é que tu conhecia o outro? Não, porque o outro é fulano, a minha amiga do fulano, que não sei o quê, que final do ano a gente passou a virada junto. Cara, Então assim, mas eu tava fazendo pro primeiro... Porque eu tava dando o meu melhor pra fazer pro primeiro. Mas eu ganhei o segundo, porque eu dei o meu melhor no primeiro. Mas talvez isso demorou 2 anos. E aí se tu for pensar, né, tipo, foi lá... Aonde começa essa lição? Lá quando eu fiz lá o site, lá pro Clube Cruzeiro, que foi de graça, ganhando o ingresso. Mas, cara, eu tava feliz porque eu tava dando o meu melhor ali. Tipo, eu tinha prazer em fazer aquilo ali. Eu acho que o que mais me deu... eu acho que poderia ter o aprendizado cara, fazer as coisas, dando o seu melhor e realmente, cara... Não vai ser fácil, é isso mesmo, até hoje não é fácil pra mim. E não esperar um resultado na hora. E eu acho que isso vai ser o nosso grande desafio agora, com a geração que está agora. Sim. E não dá pra reclamar, porque essa geração é a geração que a gente tá criando, então se tá dando errado, a culpa é da gente também. Responsabilidade. É isso aí, sabe? Eu fui numa palestra no stand-up, o cara falou assim, você se reclamando dessa geração. A geração foi vocês que criaram, a culpa é de vocês, não deles. Então, assim, e é uma geração que sabe disso, sabe? Porque, assim, cara, hoje a gente esperava, né, tipo, 3 horas pra baixar uma música, né? Os mais velhinhos já sabem. Cara, hoje eles fazem o que eles quiserem, tipo, instantâneo. Então, assim, eles não... Assim, e a gente esperava, às vezes, 1 ano, né, pra ganhar uma promoção dentro da empresa. E eles estão vendo no Instagram que a pessoa tá ficando milionário em 3 meses. E esse meu aprendizado, que pra mim foi a base da minha vida, é totalmente desconecto com o que tá acontecendo agora. E esse eu fico pensando como é que eu vou, de alguma forma, influenciar a vida do Augusto pra ele entender isso, sabe? Sim. Que as coisas é assim, elas demoram, elas dão problema, sabe? Sim. Mas, por outro lado, cara, é viver. Assim, e quando o falou viver, não dá pra falar viver o presente. Eu aprendi com o Jacob, que é um filósofo
Tem alguns podcasts deles bem legais. Eu adoro ele. Factory. Ele falou assim, cara, não dá pra viver o presente. Dá pra viver. Porque não dá pra viver no passado e nem dá pra viver no futuro. Então só dá pra viver. Então é viver. É viver, só que assim, viver não esperando que não vai ter o dia de amanhã. Cara, vai ter o dia de amanhã. Só que o que dá pra te fazer agora é viver agora. Mas vai ter. Então talvez esse plantar... E é por isso que eu digo uma dicotomia, sabe? Tu vai, cara, tem que esperar amanhã, mas tem que fazer o agora. Tentando fazer o melhor. É o que eu venho tentando fazer. Muita coisa dá errado, dá mais coisa errada do que certo, mas algumas a gente acerta, com certeza. Isso aí. E finalizamos, então, o episódio número 32 com uma resposta final aí que faz todo sentido, conecta com a grande mensagem, com tudo que você contou e com a clareza de quem faz terapia, né? Que se conhece. Não se conhece, não. A gente nunca termina, então a gente tá tentando, né? É isso aí. Então, eu te vejo no próximo episódio. Não esqueça de nos seguir lá no Instagram e assistir os melhores cortes com o apoio cultural de LD Espaço Odontológico. Tchau e até a próxima.